Bom, vamos retornar aqui ao Monte Carlo. O que eu notei, né? Eu vou explicar um pouco melhor para vocês. Vocês podem perceber que a simulação aqui ficou um pouco granular aqui. Eu posso ver os grãos aqui, os voxels aqui. Por quê, né? Porque é uma simulação com 60 por 60 voxels, então eu posso enxergar o grão. Isso não é pejorativo do ponto de vista de análise ou dos dados que eu vou tirar dessa simulação, tá? Eu só vou corrigir uma coisa do outro vídeo também, né? Que eu comecei a simulação, eu coloquei a posição da fonte em 30-30-0, né? Eu vou fazer um adendo aqui e ele é pythonico, ele é mais de Python, tá? Então eu vou pedir a paciência de vocês para pensar um pouco para entender isso aqui. Então quando eu crio aqui um volume que ele tem uma dimensão 60 por 60 por 60, 60 é a largura lateral em y desse phantom, tá? No Python, a posição, né, que esse phantom 60 por 60 por 60 vai das posições aqui em x de 0 a 59, em y de 0 a 59 e em z de 0 a 59. Por que 0 a 59? Porque se ele tem tamanho 60 e o Python inicia em 0, ele vai de 0 até o 59. Se ele fosse de 0 até 60, eu teria 61 voxels, tá? Então, quando eu defino um phantom com 60 voxels de largura em x, no Python, né, a posição 0 desse voxel é a posição, é o 0 aqui, né? O 000. Né? Se é o 000 a posição inicial desse voxel e ele tem 60, ele vai de 0 até 59. De fato, se você vier aqui em vol e tentar puxar o valor desse vol na posição 60 por 60, ele dá erro, tá? Então, aqui quando eu chamo a função no PyOnce e falo que o phantom vai ter uma dimensão 60 por 60 por 60, já subentende-se que o que vai retornar da função once aqui é um phantom que eu posso chamar a posição 0 dele, a posição 1, 2, 3 e a posição até 59. Ou seja, a lateral desse phantom no eixo X tem o tamanho 60, assim como no eixo Y e no eixo Z. Dado isso, vocês podem ver que essa simulação ela saiu um pouco estranha, um pouco feia aqui, né? O que aconteceu, né? Aconteceu que a posição da fonte, quando eu defino no Python, né, um volume de 60 por 60 por 60, o meio desse phantom não dá exatamente na posição 30. Se vocês dividirem 59 por 2, ele dá ali em torno de 29. Então, se eu definir 29 aqui, ele já vai, a simulação, né, por que esse 29? Para que o meio, a fonte aqui esteja exatamente no meio do phantom. Tá? Isso aqui é a posição do phantom. Isso aqui vai de 0 a 59. Eu defini no meio, que é 29 aqui, para ele ficar mais central aqui na radiação do feixe. Vocês vão ver que vai ficar mais condizente. Vou executar essa simulação. Executa a simulação. Tudo é a mesma coisa que no último vídeo. E aqui eu consigo ver o feixe de luz entrando no phantom. Como a pele, né, os meios biológicos são muito espalhadores, né, eu acabei definindo 1 aqui para o coeficiente de espalhamento. Então ele espalha bastante aqui no phantom. Se vocês virem aqui, vocês podem começar a brincar aqui, né, executar alguns testes de alguns parâmetros. Eu vou colocar meio, né, 0.4 de espalhamento. É um coeficiente de espalhamento que a gente em geral não acha na pele por ser muito baixo, né. Se eu executar aqui, vocês podem ver que a simulação, né, ele fica mais central, a luz se propaga mais profundo, ou seja, eu penetro mais. Se isso aqui for a pele ou um crânio, eu quero dizer que eu penetro com mais luz por outras regiões ali do crânio da pele. Vou colocar 0.1, vou colocar 0.1 de coeficiente de espalhamento, vou executar aqui com Ctrl Enter e executo as outras simulações. E ele mostra já, né, um feixe muito mais alongado, ou seja, ele penetra totalmente na pele, tá? Seja qual for o comprimento de onda que significa isso, essas propriedades ópticas, nesse comprimento de onda, que essas propriedades ópticas são verdades, eu penetro com a luz muito na pele, tá? Como que eu acho os comprimentos de onda, as propriedades ópticas para um dado comprimento de onda? Os artigos científicos vão dizer isso. Então, na nossa pasta no Drive, por exemplo, vocês vão ver aqui em artigos, né, propriedades ópticas, pele humana, e aqui vão estar os principais artigos, né, do Lister, né, o dos ônios, são os principais artigos que têm as propriedades ópticas para os comprimentos de onda do visível, do infravermelho próximo, que são os mais utilizados para terapia fotodinâmica, para fotobiomodulação e para interação do tecido biológico para a ótica biomédica em geral.
Então nós vemos aqui que é muito alongado e o feixe penetra bastante. Uma informação bem interessante de ver é que aqui no início, bem na superfície da pele, tem menos luz do que dentro, no interior da pele. Isso pode acontecer, ou seja, o laser que está batendo aqui na pele, bem na superfície, é menos intenso do que para baixo, para dentro da pele. Então você usa um laser de 50 mW, você vai ver aqui dentro tem 51, 55 mW. Não se assuste, é um efeito de espalhamento. Outra coisa que vocês podem notar por essa simulação, vocês podem ver uns feixes, uns fachos de luz aqui, uns feixes de luz, né? É como se eu visse os próprios fótons aqui, o que indica que essa simulação tem um número baixo de fótons para ser mostrado num artigo científico acadêmico, até mesmo no TCC, numa tese, uma dissertação. Então o que eu faço? Eu coloco mais fótons aqui, né? Por um artigo, o ideal seria 10 elevado à oitava fótons, mas não rodem sempre com esse número de fótons, que é muito fótons. Só um detalhe, mudar de 10 elevado a 6 para 10 elevado a 7 faz com que a simulação fique 100 vezes mais pesada, tá? Então no caso que ela não fica tão pesada, a GPU do Google é bem potente, mas ele demora um segundo, um pouquinho aqui para processar. Executa aqui a simulação, muito mais limpo, né? Eu não enxergo mais fóton por fóton, né? Já ficou mais suave aqui a transição, porque são muitos fótons para fazer essa simulação, tá? A cada um desses voxels devem passar milhares de fótons para obter uma imagem como essa aqui no meio, que é um corte transversal aí, um corte do fã, tá? Então, ótimo. Querem entender mais sobre essas propriedades ópticas? Vocês podem clicar aqui, vou colocar uma descrição aqui maior sobre algumas propriedades ópticas, por exemplo, alguns termos que eu vou colocar aqui, tá? Mas querem entender melhor a fundo essas propriedades ópticas. Não é aqui nesse Google Colab, né? Esse Google Colab é introdutório. Vocês vão vir na documentação dessa biblioteca. Então, aqui eu estou na documentação, que é no GitHub, github.com/fungq/mcx. Esse é o GitHub repositório oficial do Monte Carlo Extreme. Aqui tem toda a documentação, né? Aqui tem parte da documentação que a gente vai usar. O que vocês vão precisar, né? Onde está a documentação? Ponto mais fácil que eu encontro ela. Aqui no GitHub vem na pasta MCX Lab. Essa é a documentação oficial para o MATLAB, é a mais completa. Então vamos entrar aqui. Então aqui tem a documentação oficial mais completa. Embora ela seja MATLAB, tudo aqui dá para entender para o Python, tá? Então aquele arquivo CFG que a gente usa, aqui ele tem toda a documentação daquele arquivo CFG. O que é número de fótons, o que é vol, exemplos, o que é prop, exemplos. E aqui eu mostro também, esses são os argumentos requeridos, né? São os argumentos requeridos. E esses são os argumentos que eu posso colocar mais. Então vocês vão entrar aqui no MCX Lab no GitHub. E aqui no GitHub vocês vão analisar toda a documentação, tudo que eu expliquei ali e muito mais coisas, né? A fonte de luz pode ser do tipo Pencil, que é uma caneta muito utilizada na fisioterapia ou na medicina. Pode ser planar, pode ser em forma de disco, pode ser mil coisas aqui. E eu posso controlar toda a simulação por essas variáveis, tá bom? Então aqui é um ambiente com a documentação, aqui vocês vão enxergar a documentação dessa função. Voltando lá no GitHub do MCX, existe um ponto específico que é o PMCX. Essa pasta dentro do GitHub do MCX é toda a documentação do Python, do MCX no Python, que é essa biblioteca para importar MCX pelo Python, tá? Isso tem há pouco tempo, tá? Foi em 2022. Tem aqui toda a documentação, vocês podem dar uma lida, como instalar, como utilizar. O que é importante daqui? Essa pasta tutoriais. Tem tutoriais, um Getting Started muito legal, que é o Getting Started que está aqui em cima, aqui no nosso Colab. O Getting Started, esse tutorial aqui vai nesse Getting Started, vocês podem entrar aqui, que é o Getting Started para o MCX Python. Vocês podem analisar aqui, tem várias coisas, ele ensinando várias coisas interessantes. Então aqui é um ambiente bem legal para vocês aprenderem. Voltando aqui no PMCX, no GitHub, eu não tenho não tenho muitas funções para se testar aqui, né? Não tem muitos tutoriais para testar aqui, só tem esse Getting Started, que acho que é o principal. Então venho aqui, lê esse Getting Started, começa a rodar esses códigos, começa a rodar o nosso Colab, começa a mudar as coisas, interage com isso, e aí depois você vão conversando e vai perguntando para mim, a gente consegue rodar as próximas simulações aqui, tá? Onde que eu acho mais tutoriais? Vindo aqui na raiz do MCX, então voltando aqui no GitHub,
normal do MCX. Aqui tem tutoriais. Em algum lugar tem tutoriais, tá? Cadê a pasta de tutoriais? Não, vai estar em MCX Lab do MATLAB, tá? Então, MCX Lab, de novo, a documentação do MATLAB vai ser a mais extensa, mais completa. Dentro do MCX Lab, vocês veem tutoriais. Aqui tem diversos tutoriais. Não tem só Getting Started, tá em exemplos. Aqui tem diversos tutoriais, inúmeros tutoriais. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa mais ousada que vocês queiram fazer, com certeza vai ter um tutorial que aborda tudo isso, tá? Então, esse é o jeito mais profissional de procurar aqui na documentação e descobrir como usar o Monte Carlo Extreme. Muito obrigado e vamos para a nossa próxima conversa.